Quarta-feira com playoffs da Liga dos Campeões, semifinal da Copa do Nordeste e Copa Libertadores. Análises, dicas e estatísticas agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de quarta-feira, né? Temos duelo brasileiro, né? Inter e Flamengo, quem vai avançar aí para as quartas de final? Temos também Liga dos Campeões, duelo de dois times que gostam de jogar a fase principal, mas um vai ficar pelo caminho, né? Benfica ou Fenerbahçe. Enfim, Copa do Nordeste, duelo Bahia e Ceará, muita coisa legal, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo eu gostei bem? muito que você falou Fenerbahçe. E aí eu gostaria de trazer Fenerbahçe, né? É Fenerbahçe, Fenerbahçe, eu não ainda sei. ninguém sabe, né? Eu acho que eu falo Fenerbahçe. Se tiver algum turco aí pra dizer nos Podemos comentários. ajudar? agradecemos. Vamos que vamos, meus queridos. O Rio Coisa Grande do linda. Sul fala Fenerbahçe, né? Quem? No Rio Grande do Sul. Ah, Fenerbahçe. É. Essa era a piada, não é, né? Boa. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos começar agora. Vamos começar por onde, Fábio? Justamente por esse, né? Por Liga dos Fenerbahçe. Campeões. Cara, um jogo que poderia muito bem ser um jogo de liga, né? Cara, dois clubes muito tradicionais ali, dos O sorteio principais foi ruim, seus né? países. Porque assim, tem times bem mais fracos aí em outros confrontos. Pois né? é, a gente pode até trazer isso. Vamos lá, já soltou as vamos lá. informações? Quarta, 4 da tarde, lá no Sucru Saracoglu. Que é a casa do Fenerbahçe. Isso, Bom, exatamente. vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena e até vou começar nessa tela aqui diferente, tá? Porque, ó, a gente tem ali um confronto, por exemplo, entre Basel e Copenhagen, um dos dois vai jogar. A gente tem um Bodo Glimt contra Sturm Graz. E aí o sorteio colocou simplesmente frente a frente Fenerbahçe contra Benfica, e é esse jogo que a gente vai analisar agora. Do Mourinho, né? Cara, do tem... O futebol turco deu uma crescida no caramba, tá? Talisca, né, também. Tá cheio de Bom outros time, caminhos viu? conhecidos lá. E vem de empate, Fábio Hermano, contra o Gostep. Foi segunda rodada, né, do Turcão. Antes disso, 5x2 Foi a no primeira, Feyenoord, hein? Qual foi o outro jogo? Foi a primeira rodada, pô. É porque é a segunda rodada, mas ele não jogou a primeira. Isso, exatamente. E aí, no playoff anterior, o jogo também difícil, né? Contra o Feyenoord, que jogou a fase principal, né? Na temporada passada. Passou de fase, não foi não? Passou de fase, é isso Cara, mesmo. acho que o Feyenoord tirou um... Acho que ele caiu pra Inter nas oitavas, não foi Foi um uma negócio coisa assim, assim, né? mas ele passou Ele de tirou o fase. Milan. Exatamente, ele tirou o Milan nos playoffs, isso. pô. E aí ele cai nas oitavas. Bom, foi 2x1 na Holanda e 5x2 na Turquia. Então, um Movimentados. jogo bem movimentado, já é um parâmetro aí pra gente. É jogo muito difícil, tá? Vamos pro Benfica agora. Porque o Benfica passou fácil do início, até mais fácil do que se imaginava. 2x0 na França e 2x0 em Portugal. E aí estreou no Campeonato Português, estrela amadora, né? Fez o gasto ali, se poupando sobretudo para esse jogo aí contra o Fenerbahçe. Venceu só por 1x0. E também já venceu a Supercopa, né, nessa temporada. Não tomou gol na temporada. 4 jogos oficiais, ainda não tomou gol. Acho que vai ser agora. Esse é o jogo mais difícil que ele vai pegar agora. Quer dizer, teve ali a Supercopa também era um jogo difícil, claro, ali contra seu rival, o Sport. Mas era o primeiro jogo da temporada, um contexto diferente, enfim. Eu acho que aqui realmente vai ser uma tarefa mais dura. Então vamos lá para o nosso Momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, porque temos odds praticamente iguais, né? Igual. 2,56. Subiu a do Benfica. Tava igual. Fenerbahçe é favorito. 0,01 a mais. Por 1 milímetro é favorito. Pelo fator casa, pode-se colocar assim. Cara, é um confronto bem nivelado. Eu acho que vai ser um bom jogo, diga-se de passagem. Movimentado, tá? A média de gols em jogos das equipes turcas normalmente é bem alto, tá? São times que têm ataques poderosos normalmente, defesas que deixam ali um pouquinho a desejar, né? O Benfica ele ainda não sofreu gols na temporada, Fábio, mas eu acho que agora vai sofrer, tá? E não à toa, a gente consegue ter esse parâmetro justamente pela linha do 2,5 gols, né? A gente observa que é uma probabilidade muito maior do mais de 2,5 gols bater do que o menos de 2,5 gols, então tendência alta de gols. E por isso, velho, como eu considero esse jogo realmente nivelado, é muito difícil você cravar quem vai vencer aqui, tá? Talvez pelo fator caso você possa confiar um pouco mais no Fenerbahçe. E se você quiser fazer isso, eu recomendaria empate no aposta, tá? Vitória eu acho que é muito difícil, até porque o Benfica tem 4 jogos oficiais na temporada, 4 vitórias. Eu prefiro focar em gols, eu acho que tende a ser um jogo aberto, são 2 ataques fortes e, por isso, ambas marcam pagando 1,54. É a grande pedida aí pro confronto. Muito bem, então vamos no ambas marcam aí, Fenerbahçe e Benfica, né? Jogo de ida, a volta vai ser semana que vem em Lisboa. Bom, tem Brasileirão, tá? Jogo atrasado da 14ª rodada, Juventude Vasco. Vamos colocar na tela aí as informações desse jogo, lá no Alfredo Jaconi, né, 14ª rodada, o jogo será às 7 horas da noite, lá em Caxias do Sul. O Juventude que melhorou com o Carpini. Os dois melhoraram. Uma vitória, um empate, e o Vasco fez meteu história, 6. Né? Cara, que loucura, hein? 6. Eu acho que nem o... E é impressionante, né? Os oportunistas. Ainda apareceu um jeito pra tirar onda da nossa liga. Alguém acreditava que o Vasco ia meter 6-0? Pelo amor de Deus, né? Que loucura. Grande vitória do Vasco, jogando muita bola, muito mérito aí do time de Fernando Diniz, né?
a ausência de Verratti aí acabou sendo muito boa. Sem Verratti ainda. Foi. Mas foi justamente por isso, né? Muita gente está condicionando essa vitória muito por isso. Havia muitas reclamações que Verratti, principalmente no segundo tempo, né? Por não ter físico, não aguentar muito ali, estava acabando prejudicando o Vasco, pelo menos na reta final das partidas. Bom, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada. Inclusive tem o QR Code aqui, né? Esqueci de mencionar no último jogo. Aponta a câmera do seu celular. Aponta a câmera do seu celular e baixa o app. E aí, Fábio, o que falar aqui desse jogo? Diz aí. Vamos lá, o Juventude, que era o pior visitante, ainda é o pior visitante ainda da Série, mas ele empatou, conseguiu o primeiro ponto fora de casa contra a equipe do Vitória, né? Ele ainda tá. Ele ganhou uma posição, inclusive, né? A gente vai ver aí. Calma, ele é o 18º. Isso. Ele passou o Fortaleza, né? Mas ainda tem um jogo a menos do que o Fortaleza e tem 2 a menos do que o Vitória, que tá à frente dele. Porém, é aquela coisa que a gente trouxe, né? Fora de casa, ele acabou de conquistar o seu primeiro ponto. E eu tenho quase certeza, Fábio, uma estatística absurda. Ele fez 2 gols contra o Vitória nesse último jogo, né? Os outros 8 jogos que ele tinha de visitante, ele tinha marcado 1 gol. Isso, exatamente. E aí ele marcou 2 contra o Vitória em um jogo. Bom, e o Vasco, né? A gente vai ver o Vasco aí, que é o primeiro time fora da zona. Né? Opa! O Vasco aí é o 16º, então é um confronto direto, tá? Porque se o Juventude vence, fica só 1 ponto do Vasco, né? Então é um jogo aí pro Juventude de extrema importância e pro Vasco também, né? Porque se perde, já fica ali também próximo, ainda mais próximo, né, do Z4. Pois é, velho. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos de Juventude, né? Eu acho que trazendo esse ponto importante que o Fábio já mencionou, que, cara, ele tinha uma sequência de 4 jogos sem vencer. 4 derrotas seguidas, né? Pode-se dizer, sem marcar gols até. E aí chegou o Carpini, que, tem história no clube, né? Subiu da Série A, né? Aí depois ele foi pro São Paulo, exatamente. 2 jogos com ele, 2 jogos sem perder. E 2 jogos com o Juventude marcando 2 gols, né? Um ataque aí que deu uma melhora. Já são 3 jogos seguidos aí conseguindo marcar gol. Conseguiu vencer o Corinthians, que era um jogo difícil, mesmo que em casa. E empatou fora ali com o Vitória. Saiu perdendo 2-0, não foi? Até contra o Santos, que ainda nem tinha, era o treinador, criou muito, né? Melhorou ali já. O Brazão tinha defendido muito naquele jogo, foi 3-1, mas o Juventude deixou gol e criou bastante, né? Pois é. O Vasco da Gama? É o Vasco improvável, né? É difícil da gente conseguir ler. O Vasco tem 2 vitórias fora de casa no Brasileirão, as 2 no Morumbi. Eu falei, tá? Eu acho que foi no ano, né? Não? Que até tirando o Campeonato Carioca, que aí não conta, só uns joguinhos ali no início, mas os jogos mais difíceis do Carioca, eu acho que ele também não tinha vencido como visitante, né? Não. É loucura, velho. O outro foi o 3-1 no São Paulo, né? A gente citou isso aí. Quando é no Morumbi, o Vasco joga bem. 3 jogos sem perder, Fábio. E marcando gol aí, tá? 4 jogos seguidos marcando gol. Um time que toma muito gol, tá? Não tomou do Santos, mas é um time que tem uma defesa que deixa a desejar, né? Tomou do Atlético, tomou do CSA, tomou 3 do Mirassol, né? Então, sobretudo fora de casa, o Vasco acho que tomou em todos, até... Só não tomou do CSA, né? Que é a Copa do Brasil. E esse do Santos, né? Que foi 6-0. Mas até na outra vitória contra o São Paulo, tomou gol, né? Foi 3-1. Sim. Então é um time que fora de casa toma muito gol. Mas também faz muito gol, né? Com o Diniz aí, obviamente fez 6 contra o Santos. O ataque também tá voltando a funcionar. Bom, vamos agora pro nosso momento Bet Nacional, tá? Que a gente vê aí um favoritismo do Vasco. Mais difícil, mesmo né? Fora de casa. Ainda é difícil, né? Mesmo depois desse 6-0, o Vasco é um time que nos surpreende tanto positivamente quanto negativamente. Fico com um pezinho atrás. E ao mesmo tempo eu também não confio assim no Juventude pra você pegar um dupla hipótese, não, tá? O meu palpite pra esse jogo é que tende a ser um jogo aberto, um jogo de gols. Eu gostaria, inclusive, do mais de 1.5, mas a odd é muito baixa. E eu até vou deixar destacado aqui, o ambas marcam pela odd muito boa que ele tem, tá? Beirando 2 ali, quase que o dobro de lucro no valor investido. Eu gosto bastante. E a nossa dica do Tips vai ser justamente nessa linha aí, relacionada a gols. O ambas marcam paga muito bem, 1,92, e eu deixo aí para quem quiser se arriscar um pouco a mais. Mas eu já enxergo o valor aqui no golzinho do Juventude. Mesmo a odd não sendo tão alta, eu estou muito confiante no gol do Juventude aqui, tá? O time apresentou uma melhora significativa aí desde a chegada do Carpini. Marcou gol nos últimos 3 jogos. Com o Carpini ele marcou 2 nos últimos 2, né? Então, um golzinho em casa contra o Vasco, eu acho que vai pintar. Como eu disse, o Vasco ele é instável, velho. Ele pode fazer um jogo péssimo aqui e o Juventude ganhar com tranquilidade. Mas, trabalhando aí com possibilidades, eu imagino que até mesmo se o Vasco ganhe, seria um 2-1, um 3-1 pro Vasco, algo nesse sentido. Eu boto fé no golzinho do Juventude e acho que pelo valor da odd aí, comparado com mais de 1,5 gols, e pela segurança comparado ao ambas marcam, aqui acaba sendo melhor. Muito bem. Gol do Juventude é a nossa dica aí para esse jogo atrasado do Brasileirão. Agora tem Copa do Nordeste, tá? Duelo aí inclusive os melhores times do Nordeste na Série A, né? Que é Bahia e Ceará, né? O jogo é lá na Fonte Nova, jogo único nesta quarta, às 9h30 da noite, Matheus Montenegro. Pois é, acho que é importante destacar essa questão do jogo único, né, velho? E a gente vai ter um finalista inédito nessa Copa do Nordeste. Quem ganhar aí é favoritaço, quem passar aí é favoritaço para ganhar a Copa do Nordeste, porque do outro lado a gente tem um confronto de Série C, Confiança e CSA aí na outra semifinal, né? E o Bahia jogando em casa um jogo único contra o Vozão. Vale lembrar que o Bahia foi eliminado ano passado, jogando em casa, ele empatou com o CRB e perdeu nos pênaltis, né? Tem esse ponto aí. Vamos lá pro nosso aplicativo do
do Game Arena para dar uma ilustrada, saber como chegam as equipes, né? O Bahia que já não perde aí há um tempinho, tá numa sequenciazinha invicta, vem de uma boa vitória aí no último jogo do Brasileirão, fora de casa contra o Corinthians, mesmo com desfalques, né, velho? Eric Puga tá fora, e o Everton Ribeiro tava suspenso, também não jogou. Pegamos o gol do Bahia e deu bom. Pois é, deu bom. Com 6 minutos foi o gol do Bahia. Pois é. Nisso, cara, e são 6 jogos sem saber o que é uma derrota, tá? O Bahia que marcou 3 contra o Juventude, marcou 3 contra o Retrô, aí fez 2 partidas bem ruins aí, empatou em 0x0 as duas ali, 3 contra o Fluminense e 2 contra o Corinthians. É um ataque muito forte, né? Os jogos do Bahia tendem a sair uma quantidade boa de gols. E o Ceará, né? Vamos ver o Ceará agora. Aí o Ceará já é o contrário, né? Deu uma melhorada aí no... Teve uma tabela bem difícil, mas fez. Saiu bem. Venceu o Bragantino 1x0 em casa, né? Voltou a vencer em casa depois de 4 jogos. E aí perdeu do Palmeiras 2x1, um jogo bem polêmico, tá? Gol anulado do Ceará, pênalti pro Palmeiras bem polêmico, mas fez um jogo bem equilibrado. Empatou com o Flamengo em 1x1, né? Fez gol no Flamengo, que não é fácil, e venceu o Cruzeiro por 2x1, né? Virou contra o Cruzeiro, perdendo de 1x0. Se recuperou dessa sequência anterior, né? Que a gente vê aí derrota para Mirassol, para Inter, para Corinthians. Ele vinha numa sequência absurda sofrendo gols, não era, velho? Eram 6 partidas consecutivas sofrendo gol. E aí não levou nesse último aí contra o Bragantino 1x0. Muito bem, vamos agora para o momento Bet Nacional, né? Porque temos um alto favoritismo do Bahia, tá? Pois é. Tá muito alta a disparidade, eu acho também, tá? Cotação 1,68, o odd do Ceará 4,80. E eu não vou mentir que eu tenho um certo receio de cravar uma vitória seca do Bahia aqui não, tá? Porque o Ceará melhorou, velho. O Ceará deu uma melhorada, né? E assim, o Bahia deve fazer escolhas, né? Porque ele tá muito bem no Brasileirão, tá em 4º lugar. E na semana que vem ele tem Copa do Brasil, tá? Então talvez isso. O Bahia até foi com titular contra o Corinthians, né? Então, assim, imagino que se ele tiver um jogador mais desgastado, ele vai escolher poupar para esse jogo. Até porque a Copa do Nordeste é menos importante que o Brasileirão e a Copa do Brasil, né? Então, eu acho que isso também faz a gente não confiar tanto numa vitória do Bahia. Exatamente. Como seria o óbvio, né, se fosse com força máxima, por exemplo. Pois é, concordo 100%, e até por isso a nossa dica do Tichter vai fugir um pouco disso, né? A gente prefere aqui, acredita que tem mais valor você pegar um dupla hipótese do Bahia e o mais de 1,5 gols. Aqui a gente vai estar em todas as vitórias do Bahia, com exceção do 1-0, e também em todos os empates, com exceção do 0-0. Né? Aqui a gente abre margem para um empate com gols, por exemplo, que eu acho que pode acontecer. Né? Os jogos do Bahia têm sido muito movimentados, é um time que marca muitos gols. O Vozão até, a defesa passou em branco, quer dizer, a defesa não sofreu gols no último jogo, mas ele vinha numa sequência de 6 jogos sofrendo gols, tá? Uma sequência que era difícil, como é esse jogo fora contra o Bahia. Então, cara, eu acho que o Bahia vai conseguir classificar, tá? Mas eu não descarto ser um empatezinho não, velho. 1-1, 2-2 pode acabar pintando. O gol do Ceará tem uma boa odd também. Fica também, aí a recomendação. Já fica aí, quem quiser... Se eventualmente o Bahia der uma poupada boa, né? Se você já tiver aí à disposição as escalações, a gente tem que gravar com antecedência, a gente não tem informação, o gol do Ceará pagou em 67. Se o Bahia der uma poupada legal, eu acho que vale a pena também. Só que esse dupla hipótese mais de 1,5, ele abre margem para um 2-0 Bahia, que eu não descarto de jeito nenhum. Né? Eu acho o Bahia mais competente, mais qualificado e não à toa é bem favorito para o confronto. Muito bem, então dica dada aí para Bahia e Ceará. A gente vai agora para outra Copa, tá? Mas a Copa Libertadores. Temos Estudiantes de La Plata e Cerro Porteño, né? Jogo lá no Cidade de La Plata, nesta quarta às 7 da noite. O Estudiantes que já fez o resultado fora, né? Venceu lá em Assunção 1-0. E agora vai ter só que confirmar a classificação dentro de casa. E a gente fez a leitura, deu bom, não foi no jogo de ida. Foi gol do Estudiantes. O golzinho do Estudiantes, foi 1-0, deu bom. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena. Foi no finzinho, mas deu bom, né? O que importa é o green no final das contas. Estudiantes que vinha numa sequência muito boa, né? Aí perdeu o último jogo, deu aquela poupada, né? Focando na Copa Libertadores, já estamos aí no mata-mata. Perdeu para o Banfield por 3-2. Havia vencido o Cerro Porteño, e a gente observa uma boa sequência, né, marcando gols. Não à toa a nossa dica do Tipster na ida foi justamente o golzinho do Estudiantes, são 5 jogos consecutivos conseguindo marcar gol, né? É uma equipe que é mais qualificada do que o Cerro Porteño. Na primeira fase, Matheus, se você quiser subir, acho que ele venceu todos os jogos em casa, tá? 2-0 no Carabobo, aí venceu a Universidade de Chile fora por 3-0, venceu o próprio Botafogo em casa por 1-0. Quando perdeu, ele perdeu em casa. Ele perdeu a estreia. É porque ele perde em casa, mas vence fora. Ele ganhou os 2 do Carabobo, é isso. Mas aí tem um detalhe que a gente trouxe justamente no jogo, que ele marcou gol em todos os jogos na fase de grupos, né? E vem nessa sequência também marcando gols. Contra um Cerro Porteño, né? Aquela coisa, a equipe paraguaia, a gente vai dar uma relativizada aí nos resultados. Pegou um grupo fraco. Um grupo frágil. Foi o pior segundo colocado, né? Foi o pior dos classificados, no caso, o Cerro Porteño, né? Com 8 pontos, salvo engano, não foi que ele passou? Foi por aí. Cadê? Vamos puxar aqui o grupo.
era o grupo do Palmeiras, né? Ele venceu o Sport e Cristal por 1-0, perdeu pro Palmeiras dentro de casa, empatou com o Sport e Cristal em casa, aí ele teve só mais uma vitória. Perde pro Palmeiras também, venceu o Bolívar por 4-2. Com exceção do Palmeiras, era um grupo fácil, né? E ainda quase que não passa. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque temos aí um favoritismo alto, né, do Estudiantes, mas esperado, né? E um odd boa. Mas poderia ser até mais baixo, né, velho? A gente já confia no Estudiantes na ida, fora de casa. Num jogo que, pô, jogo de ida, né? Pode ser que o Estudiantes jogue pelo empate e tal, e já deu bom. O ideal para esse jogo seria o dupla e menos 3,5, né? Mas aí a odd ela já não abre muita margem para isso. E, cara, eu acho que mesmo no dupla e menos 3,5, eu acho que a gama de resultados possíveis ali seria a vitória do Estudiantes, 1-0, 2-0, 2-1. O risco é um empate, né? O jogo tender ali mais pro final, ali assim, o Estudiantes segurar o placar. Eu acho que seria cara, o Cerro Porteño teria que ser muito competente para conquistar um empate, até porque ele vai ter que se abrir em dado momento, né? Vai ter que se expor, e o Estudiantes é mais qualificado, jogando em casa, pressão. Então, eu acho que vai dar Estudiantes mais uma vez aí. Gosto, inclusive, dessa odd 1,67 e por isso é a nossa dica do time. Muito bem, então dica dada aí para Estudiantes e Cerro Porteño, a gente fecha com Inter e Flamengo, né? Que vão jogar pela terceira vez seguida, agora pelo jogo de volta da Libertadores. Tá? O jogo é quarta, 9h30, no Beira-Rio. Né? A gente vai ver aí no nosso aplicativo do Game Arena que eles se enfrentaram recentemente, Matheus Montenegro. Né? O Inter que vem de três derrotas nos últimos 5 jogos. Pois é. Perdeu 2 seguidas para o Flamengo e tem uma missão bem difícil, tá? Eu acho que vai ser complicado, mesmo decidindo em casa, né? E o Inter em casa, ele perdeu esse jogo do Flamengo, aí ele perdeu, pro Fluminense na Copa do Brasil, ele perdeu 2-1. Perdeu 2-1 em casa pro Flu. Perdeu em casa pro São Paulo, Brasileirão. O Vasco ia perdendo, né? O Léo Jardim fez aquela besteira, foi expulso, por isso que o Inter empatou. Pois é. Poderia ser 4 derrotas seguidas em casa. Inter não tá bem não, no Beira-Rio não. De fato, Flamengo mais qualificado, né? Isso aí é um fato. É um time que passa bem mais segurança. Teve a eliminação recente na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, mas foi aquela coisa, deu uma grande poupada. Inclusive foi a única derrota aí no recorte recente. Foi esse jogo que ele perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Mas depois disso já engata aí uma sequência mais uma vez de 5 jogos sem saber o que é a derrota, sendo 4 vitórias consecutivas. Antes disso ele tinha 3 vitórias consecutivas. É um elenco mais qualificado, né? O Flamengo até mesmo quando poupa, ele acaba também sendo superior. No jogo do final de semana, o Inter foi com o time todo reserva e o Flamengo foi com quase titular, né? Foi com mais titulares do que o Inter, que foi todo reserva. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo é mais time, ainda mais tendo espaço, né? Jogando no Beira-Rio. Sim. Eu não confio nesse Inter, não. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, tá? Porque as odds, até surpreendentemente, mostram o favoritismo do Flamengo, mas até relativamente equilibrados. Eu até achei que as odds pro Flamengo estariam abaixo de 2, por exemplo. Poderia estar liberando 2, eu diria, tá? É porque a gente tá falando de um Inter no Beira-Rio. A grande questão é que o retrospecto tá sendo do Inter no Beira-Rio não é bom, né? Acho que os últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate, né? Pelo que a gente viu. Isso. E realmente, velho. E quando venceu foi Ceará e Vitória também jogando mal, sem jogar bem. Cara, foi feio. Gol no final contra o Vitória já, enfim. Realmente, eu acho que a gente confia muito mais no Flamengo, né? E essa odd, o fato dessa odd estar muito alta, acaba nos abrindo margem aí para pegar uma aposta que eu considero de muito valor, que é o dupla hipótese do Flamengo com um golzinho do Flamengo. Aqui a gente tem uma odd de 57. A gente tá no empate ou vitória do Flamengo, tirando o 0-0. É o único palpite que não nos serve aí do dupla hipótese do Flamengo. E eu acho que não vai ser 0-0, até porque o Inter precisa buscar o resultado, tender a abrir o jogo. Bem difícil um jogo de volta. E o Flamengo não joga se defendendo, né? Ele vai, mesmo com a vantagem de 1-0, ele vai buscar, sobretudo no primeiro tempo, fazer gol. Sim. E aí no segundo, talvez tiver 0-0, ele recua um pouco mais. Mas aí vai ter espaço, porque o Inter vai precisar. Vai ter contra-ataque. Né? Então acho que essa, cara... Eu acho que o Flamengo vai ganhar, tá? Acho que até a vitória do Flamengo é uma boa, mas, claro, vamos se proteger mais no dupla hipótese e o golzinho. Aqui a gente tem um empate com gols também, que é uma boa, né? Vai que. Bom, essa é a nossa Hotbet. Após toda essa análise aí, vamos com o stake dobrado aqui nessa. Dupla hipótese e golzinho do Flamengo é a nossa pedida aí pro confronto. Muito bem, então a edição de quarta-feira finalizada aqui no Bets do Dia. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, super importante os comentários de vocês. Podem tirar onda se for red, elogiem também se for green, né? Lembrem do green, né? A galera gosta mais de lembrar dos reds. Faz parte, a galera gosta de tirar onda. Mas faz parte, engajando. Como eu disse aqui, como diria a Valesca Popozuda, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Que referência, mano. Com essa bela frase, a gente encerra, né? Valeu, até Eu pensava que você ia encerrar com jogo com responsabilidade, acho que era uma frase melhor. Também, jogue com responsabilidade. Tamo junto.